Então, hoje eu vou falar para vocês sobre Beethoven, Ludwig van Beethoven. E eu quero falar para vocês sobre um pedacinho da história do Beethoven, que é a história da Nona Sinfonia de Beethoven. Sinfonia, o que é uma sinfonia? Sim quer dizer junto e fonos quer dizer som. Então, sinfonia quer dizer som junto. E no caso, muitos sons juntos, uma orquestra de som juntos. Então, a sinfonia é uma música para ser tocada por uma orquestra. Normalmente ela tem várias... É um conjunto de várias músicas, é uma música com vários movimentos, a gente diz. Bom, e eu vou falar sobre a Nona Sinfonia, e o Beethoven compôs 9 sinfonias. E eu vou falar da nona, portanto, a última sinfonia que ele compôs, alguns anos antes de morrer. Músicos dizem que o Beethoven era como se fosse assim, o maior roqueiro da época dele, porque ele de fato provocou uma revolução na música. Mas o caso é que na época da composição da nona, ele estava surdo, e não era pouco surdo não, ele já tinha perdido completamente a audição. Ele estava num período assim muito triste da vida dele, porque ele estava se sentindo muito revoltado por ter sido acometido por uma surdez, logo ele, né? Bom, mas o fato é que essa nona sinfonia era uma sinfonia que ele demorou, eu acho que décadas para compor. Ele estava com a ideia dela há muito tempo, porque tinha um poema de Schiller que ele queria musicar esse poema. E era um poema que para ele tocava tanto que ele queria musicar na forma sinfônica. Ele queria pôr uma orquestra para tocar o poema. Como é que uma orquestra vai tocar um poema? Pois é. E aí é por isso que ele demorou muito tempo sem conseguir ter uma ideia muito clara de como que ele ia fazer para a orquestra tocar o poema. E é claro, alguém ia ter que cantar esse poema na forma de ópera ou de coral, mas como que isso ia se juntar com o som da orquestra, porque naquela época não existia isso, de a orquestra, era ou a orquestra ou o coral ou a ópera. Então ele ficou ruminando durante muitos anos essa ideia. E aí ele demorou, quando ele finalmente teve a ideia, acho que demorou uns 4 anos para a sinfonia inteira sair. E quando a sinfonia saiu, ele já estava completamente surdo. Então ele não conseguia mais ouvir a música que ele mesmo tinha composto. E bom, mas aí ele já era nessa época um compositor muito famoso. E a Orquestra de Viena fez questão de inaugurar a sinfonia dele. Ele ia tocar em Berlim, mas aí a Orquestra de Viena fez muita questão, pediu muito para ele ir inaugurar a sinfonia em Viena, e ele foi. E a orquestra, né, os membros da orquestra queriam dar a ele a batuta, a condução da música. Mas peraí, um surdo pode compor, porque as músicas, as sons já estavam todos dentro da cabeça dele. Era um compositor já muito experiente. Mas um surdo, para conduzir mais de 100 instrumentistas e ainda o coral, não ia dar muito certo. Todo mundo sabia que não ia dar muito certo. Então, o que os instrumentistas fizeram? Eles combinaram assim: nós vamos ensaiar, vai ter um maestro, digamos assim, adjunto ao Beethoven, e a gente vai ensaiar e a gente vai tocar a música, e a gente não vai olhar para a condução que o Beethoven fizer. A gente vai fingir que ele não está conduzindo para a gente conseguir tocar direito a música. Então foi feito isso. Ele ganhou a batuta e ele estava lá na frente conduzindo a orquestra, né? E a orquestra tocando. E só que a orquestra terminou de tocar, terminou a sinfonia, e ele ainda estava conduzindo. Na cabeça dele ainda não tinha acabado a música. E aí ele percebeu que ele tinha conduzido errado. E aí ele percebeu e ele ficou muito... Ele olhou para baixo e ele deu um sentimento assim de fracasso nele, assim, retumbante. E assim, o condutor, né, o maestro da orquestra, ele conduz aqui, a orquestra está na frente dele e o público está atrás. E aquele teatro lotado, porque o teatro estava lotado. Ouvir Beethoven era o acontecimento, né? Então, o teatro lotado atrás, e ele estava virado de costas para o teatro, olhando para baixo, aquele sentimento de fracasso. E aí, eu acho que foi uma das contralto, das vozes contralto da orquestra,
que pegou ele pelos ombros assim e virou ele em direção ao público. E aí ele viu o público em completo júbilo, mas assim, de pé, aplaudindo muito, dizendo bravo, 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 mais um, mais um, mais um. E ele saiu, diz que ele saiu do teatro aquela noite assim, extremamente emocionado. Porque de fato foi uma música... Vocês precisam ouvir a Nona Sinfonia. Então agora vocês vão ouvir a Nona Sinfonia pra vocês entenderem do que eu tô falando. Porque foi uma música... É uma música que o mundo inteiro... Eu acho que foi a música até hoje mais tocada do mundo. De tanto que ela é bonita. Então, tarefa da semana é ouvir a Nona Sinfonia. E eu preparei pra vocês... na verdade, eu preparei pra vocês um pedacinho da Nona Sinfonia. Tem 4 movimentos. E eu preparei o último pedacinho pra vocês ouvirem num link que tá indo pra vocês, que é a última parte da sinfonia, se chama Ode à Alegria, que é efetivamente onde o poema vai ser recitado. E aí eu achei uma interpretação da música muito bonita, que é um músico só um, no meio da praça, com um contrabaixo, e ele tá pronto pra tocar, e ele tá esperando, ele põe o seu chapéuzinho na frente, ele tá esperando a menininha vir e pôr a moedinha no chapéuzinho. E aí a menininha vem alguém e põe a moedinha no chapéuzinho. E aí ele começa a tocar. E aí vocês vão ver o que acontece. Então, dia da Nona Sinfonia. Ouçam. Beijos.